Senhora Presidenta, nobres vereadores, servidor desta casa, imprensa aqui presente, demais pessoas que assistem essa sessão, ex-vereador e esposo da presidenta aqui presente também, o Anderson Costa Guedes, todas as pessoas que nos assistem através das plataformas digitais, o meu cordial bom dia. Todos são sabedores que na semana passada eu estive viajando para Fortaleza, mas eu sinto no dever, na obrigação de registrar nesta casa o motivo da minha viagem para Fortaleza, que foi ter uma audiência com o secretário de Desenvolvimento Agrário do Estado, Moisés Braz, bem como uma audiência com o secretário de Recursos Hídricos do Estado, Fernando Santana, que, embora seja deputado estadual, mas se encontra licenciado e ocupando o cargo de secretário de Recursos Hídricos. E a minha audiência foi exatamente para tratar de demandas, de reivindicações que eu considero de grande importância para o nosso município, principalmente para famílias de agricultores que residem na zona rural, que normalmente são as pessoas mais esquecidas pelo poder público. Na minha tratativa com o secretário de Desenvolvimento Agrário, eu apresentei de forma oficial e também de forma verbal a ele, secretário, as seguintes reivindicações. Primeiro, um trator agrícola, um trator com implementos agrícolas para o distrito de Itaguá. E faço isso por ter conhecimento ao longo da minha carreira enquanto vereador, ter conhecimento que isso é possível. É tanto que em mandatos anteriores eu já consegui um para o sítio Inharé. E também por saber que a Secretaria de Desenvolvimento Agrário é a secretaria competente, é a secretaria responsável para atender essas reivindicações. Ele me respondeu que no momento o Estado não tinha disponível nenhum trator, mas ficou para analisar no momento em que o Estado do Ceará adquirir esses equipamentos agrícolas, de analisar e ver a possibilidade de atender o meu pedido. O outro pedido que eu fiz a ele foi a ampliação do sistema de abastecimento, a interligação do sistema de abastecimento d'água do sítio Pé de Serra para o sítio Inharé. Como eu disse no vídeo, o sistema de abastecimento d'água do sítio Pé de Serra, que engloba tanto o sítio Pé de Serra como o sítio Tigre e o sítio Baixio do Touro, a água é fornecida pelo açude do acampamento, que tem água o ano inteiro. E, portanto, não tem como faltar, a não ser por negligência de quem está operando. E o sítio Inharé, que todos esses complexos de abastecimento d'água, é bom que se diga, foi conseguido por mim em mandatos anteriores, quando eu era até adversário do gestor da época, e através dessas minhas viagens a Fortalezas e mantendo contato com os secretários da época, graças a Deus eu consegui. O sítio Inharé é fornecido, a água é fornecida por um poço profundo. E os poços profundos aqui no nosso território, pelo menos a grande maioria, quando chegam os meses do BR-Obró, setembro, outubro, novembro e dezembro, as vazões desses poços diminuem consideravelmente.
E no sítio Inharé não é diferente. Nesses meses, a vazão diminui ao ponto de provocar desabastecimento em pelo menos a metade das famílias de agricultores que moram no sítio Inharé. Uma metade fica recebendo, a outra não, devido à diminuição da vazão. E preocupado por isso, e tendo em vista também que eu sou o vereador mais votado no sítio Inharé, embora eu concorra com o filho de lá, mas graças a Deus até hoje eu sou o mais votado, e talvez seja em função do reconhecimento daquele povo por tudo que eu já fiz por lá, então eu fui em busca de uma solução. Poderia ser cavar outro poço profundo, mas eu acho que é muito difícil, através de um poço profundo, solucionar o problema que acontece lá devido à diminuição da água fornecida pelo poço. Lá no sítio Inharé, às vezes eu costumo dizer que já foi feito perfurações de poços profundos lá, semelhante a uma tábua de pirulito, e não atendeu a demanda na sua plenitude. Então, a solução que eu vejo é exatamente a interligação do sistema de abastecimento d'água do Pé de Serra ao sistema de abastecimento d'água do Inharé. Até porque são muito próximos um do outro. E essa reivindicação eu fiz ao secretário. E ele me garantiu. Que atendia. E a outra reivindicação que eu fiz, embora o nobre vereador Anderson Ribeiro também tenha o feito, e até primeiro do que eu, por uma questão de justiça, eu gosto de esclarecer, mas eu fiz também a ele de forma oficial, até porque eu tenho conhecimento que está existindo no estado do Ceará, por saber que o governo federal liberou recursos para isso. Então eu fiz a reivindicação no sentido de liberar cisternas de placa para o município de Campos Sales, visto que eu conheço dezenas e dezenas de famílias que moram na zona rural que não dispõem de cisternas. Eu sou procurado constantemente, inclusive no mandato passado eu apresentei um indicativo aqui com esse mesmo objetivo. Já foi apresentado nesta casa um indicativo com esse objetivo, no mandato passado, sendo de minha autoria. E também o secretário, quando eu levei ao conhecimento dele essa demanda, ele também foi muito solícito, muito gentil e disse que liberava. Até numa quantidade que eu achei muito boa, que já tinha sido também tratada com o vereador Anderson. Então, na Secretaria de Desenvolvimento Agrário foi tratado esses 3 assuntos, repetindo, um trator para o distrito do Itaguá, a interligação do sistema de abastecimento d'água para com o sistema de abastecimento d'água do Inharé, Pé de Serra Inharé, as cisternas e também, já ia esquecendo, a ampliação do sistema de abastecimento d'água do sítio Pé de Serra para o sítio Lagoa do Junco, que também ficou. Ele ficou de mandar fazer a avaliação e me dar a resposta, mas eu acredito que vai ser atendido. Esse sistema, se for realizado, irá beneficiar de 17 a 20 famílias, que depende de um carro-pipa, e quando se depende do carro-pipa, é quase nada. Porque primeiro, quando vai, nunca chega no momento exato. Quando vai, nunca chega no momento exato. E essas famílias vê as famílias do sítio Inharé, do sítio Tigre, do sítio Pé de Serra, do sítio Baixio do Touro, todas com águas em suas residências, e eles não têm. São sítios muito próximos um do outro. Então, foram essas
minha pauta com a pauta da minha fala, da minha discussão com o secretário de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, Moisés Braz. No dia 20, tive audiência com o secretário de Recursos Hídricos, Fernando Santana, e apresentei outra demanda, que foi solicitando a perfuração de poços profundos em nosso município, que já tinha também anteriormente sido conseguido pelo vereador Anderson Ribeiro, né? E graças a Deus também fui atendido. De imediato, a geóloga se encontrava em Campos Sales, de imediato ele autorizou que ela fizesse o estudo geofísico nas comunidades que eu apresentei a ele lá na ocasião. Quando eu cheguei aqui de Fortaleza, já estava no meu celular um comunicado da geóloga para no dia seguinte a gente ir fazer esses estudos nos sítios que eu apresentei lá na secretaria. E já foram feitos esses estudos e estamos aguardando o governo liberar a máquina para fazer essas perfurações. Então, são demandas, são reivindicações de grande relevância, de grande importância para a zona rural do nosso município. É mais um trabalho desse vereador, que eu, durante meus mandatos, meus 8 mandatos, eu tenho trabalhado muito junto às comunidades rurais. Talvez seja o motivo pelo qual eu tenha sido o vereador mais votado em toda a zona rural. Campeão de voto no Itaguá, campeão de voto no Monte Castelo, campeão de voto no Distrito do Acampamento. Campeão no Tigre, no Inharé, no sítio Traíras, entre outros. Talvez tenha sido em função desse trabalho que eu sempre tenho desenvolvido. Para quem não sabe, são 12 sistemas de abastecimento d'água na zona rural conseguida por mim. 12. Genil, diga quais são. Milhões do Norte, Águas Belas, Quixariú, Rendeira dos Dionísio, Rendeira dos Tributinos, Sítio Pé de Serra, Sítio Tigre, Sítio Baixo do Touro, Sítio Inharé, Sítio Varzinha, aquela que fica à margem da estrada da Cabaceira, e Sítio Cascavel, Sítio Serra da Vermelha. Então, são 12 comunidades rurais. Além de eletrificação rural, que eu consegui para diversas comunidades. Na época que não existia o programa Luz para Todos, só existia o programa São José, e era muito difícil. Era uma briga de foice no escuro para conseguir um projeto desse. Mas, graças a Deus, a gente teve essas vitórias, né? Poços Profundos, eu já perdi a conta durante meus 8 mandatos. E já já consegui, mais ainda através do secretário Fernando Santana, e o trator para a Associação Comunitária do Sítio Inharé e região. Então, em termos de trabalho para a zona rural, graças a Deus, tenho muito o que dizer. Tenho muito o que dizer. E sim, esquecendo do outro ponto que eu consegui, banheiro para todas as casas do sítio Tigre. Nenhuma tinha. As necessidades fisiológicas eram feitas no mato. Eles acharam mais importante para eles os banheiros do que a água encanada. Um banheiro completo, com revestimento de lajota na parte interna, com lavatório, com vaso sanitário, com caixa d'água, com 2 fossas e uma lavanderia na parte externa. Para o sítio Tigre, para o sítio Pé de Serra, para o sítio Inharé, para o sítio Baixo do Touro. Banheiro completo para todas essas comunidades. Então, repito, em termos de trabalhos, graças a Deus, nos meus 7 mandatos que passaram e nesses 5 meses que nós estamos nesse 8º, em termos de trabalho, eu tenho
tenho a minha consciência que o meu dever, enquanto vereador, de trabalhar para o desenvolvimento do nosso município e o bem-estar do nosso povo, eu tenho a minha consciência que eu fiz e continuarei fazendo. Enquanto Deus me der saúde, enquanto eu estiver nesta casa como vereador, eu irei continuar nessa luta. Faço porque gosto, faço porque vejo a necessidade desse povo, né? E faço por ter a responsabilidade de cumprir o meu mandato como realmente a gente diz durante a campanha, né? Que se chegarmos a ocupar uma vaga nesta casa, iremos trabalhar para o povo e para o desenvolvimento do nosso município. Então foi essa a minha viagem à Fortaleza, para dar continuidade a esse trabalho que eu já venho fazendo desde o meu primeiro mandato, né? Desde o meu primeiro mandato. E assim pretendo continuar. Em julho estou indo à Fortaleza novamente, e cada ida que eu for, eu aproveito para fazer visita numa secretaria. Posso não conseguir, isso é natural. Mas a maioria das vezes que eu fui, graças a Deus, eu não saí com a mão abanando, não. Sempre saí com alguma coisa. E graças a Deus tenho como provar. Quem tiver dúvida, é só ir no Inharé, no Pé de Serra, no Tigre, nas Milhãs, saber se tem água encanada, na Rendeira, saber se tem água encanada, nas duas rendeiras, Rendeira dos Dionísio e Rendeira dos Tibutinos, né? Na Vazinha, na Águas Belas, que lá as famílias de lá saberão dizer se tem ou não e quem foi que conseguiu. Então isso eu tenho a minha consciência tranquila, né? Tem gente que não sabe, principalmente essa turma mais jovem, de 30, 20 anos para cá, né? Não sabe, mas fica isso em mim. No dia que eu sair desta casa, eu saio de cabeça erguida. É o terrorismo. Nós. E faço questão de dizer também que só quem trabalha não sou eu. Todos os meus colegas também trabalham muito. Muito. Eu costumo dizer, meu primo, que se o povo, não vou dizer todos não, porque eu nunca gosto de generalizar nada. Assim como eu acho ruim quando generaliza que vereador não faz nada, não me sinto bem, eu também não generalizo com a opinião do povo. Mas se o povo votasse por trabalho, eu acho que não era necessário eu sair pedindo voto. E assim eu digo com todos aqui, que eu estou com 8 mandatos aqui e conheço o trabalho de todos os meus colegas. Todos lutam, todos lutam. Pode até ser que um seja menos do que outro, isso aí é natural. Pode ser até que um não conseguiu na mesma proporção do outro. Mas o importante é que trabalham, que vão atrás, na maioria das vezes conseguem, né? Recentemente, o vereador César conseguiu, que eu ainda chamo de vereador, o Anderson conseguiu, o vereador Anderson Ribeiro conseguiu, Elionete corre por outro lado, consegue as demandas de interesse dela, e assim nós exercemos o nosso mandato dessa forma, né? Todos trabalham, tanto faz ser situação como oposição. Eu não vou dizer que seja só eu, não faço isso, não vou dizer que é só nossa bancada, que também não é, a bancada da situação também trabalha, né? E assim nós iremos dar continuidade ao nosso trabalho até o último dia do nosso mandato. Faço com muito prazer, fico muito feliz, como disse nos meus áudios, porque à medida que eu
consigo uma demanda dessa, eu vejo as pessoas felizes. E eu me sinto muito feliz quando eu posso contribuir para alguém ficar feliz. Era isso, senhora presidenta, que eu queria deixar registrado, cumprindo o meu dever de prestar conta com esta casa da minha viagem à Fortaleza. E um bom final de semana a todos os vereadores, a todos os meus colegas, a todos os funcionários desta casa, a todos os presentes, enfim, a toda a nossa população, a querida população da nossa amada Campos Sales. Que Deus os acompanhe.